Olá, alunos, beleza? Então, devido a essa paralisação, decidi gravar esse vídeo aqui para a gente possa discutir um pouquinho sobre calorimetria. Na lista de vocês, as últimas questões 21 a 30 estão tratando sobre ela. Então, a gente vai ter que estudar um pouquinho aí. Peço que assistam o vídeo por completo para que as dúvidas possam ser retiradas. Qualquer coisa, estou à disposição também nos comentários. Então vamos discutir um pouco da calorimetria, que vai ser calor sensível e calor latente. A calorimetria também é o ramo da termologia, ou seja, trabalha com os conceitos de calor e temperatura. Como a gente já viu, a gente já estudou a termometria, que seria as escalas termométricas, graus Celsius, graus Fahrenheit, Kelvin, e a dilatometria, que seria a variação do comprimento, da área, do volume de algum material quando sujeito a uma variação de temperatura. A calorimetria ela teve início há muitos anos atrás com discussões de Lavoisier. Lavoisier acreditava que existia uma substância denominada calórico. Essa substância era transferida de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Porém, com o passar dos anos, surgiu um cientista de nome James Prescott Joule que o que ele fez? Ele conseguiu, a partir de um experimento, transformar uma energia mecânica em energia térmica, com a variação da altura de dois pesos e eles acoplados a uma máquina. Com uma certa quantidade de aletas aqui, essas aletas, quando entravam em contato com a água, o que elas faziam? Elas aumentavam a temperatura dessa água. Então, o que ele fez? Ele conseguiu converter energia mecânica desses pezinhos subindo e descendo com a variação da velocidade das aletas em energia térmica, ou seja, começou a aquecer a água que está aqui dentro. Aí, a partir dessas discussões, vem a pergunta: mas o que ocorre quando fornecemos calor a um corpo ou substância? A primeira resposta que nos vem à mente pode ser que varia a sua temperatura, certo? Até então, a gente viu que quando a gente fornece calor a um corpo, este varia a sua temperatura. Porém, nem sempre isso acontece. Por exemplo, em alguns casos, quando fornecemos calor a um corpo, por exemplo, um cubo de gelo, este poderá não variar sua temperatura, mas sim mudar o seu estado físico. Nesses casos, chamaremos o calor de calor latente. Então, quando um corpo não variar a sua temperatura, mas sim variar o seu estado físico, a gente vai falar que ele está sujeito a um calor latente. Ou seja, eu não consigo, instantaneamente, assim que eu forneço calor, variar a temperatura de um cubo de gelo. Primeiro, esse cubo vai ter que derreter, entrar todo em estado líquido, isso a 0 graus Celsius também, e a partir daí, quando ele estiver todo em estado líquido, ele vai começar a variar a sua temperatura. Mas nesse primeiro estágio, no período de derretimento do cubo, eu terei que considerar um calor latente. Quando não há variação de temperatura, mas sim de estado físico, utilizaremos a equação Qm vezes L. Ou seja, a quantidade de calor fornecida é igual ao produto da massa do corpo, ou seja, quanto pesa, entre aspas, um corpo, vezes o calor latente de fusão ou vaporização desse corpo. Nesses casos aqui, eu vou ter que considerar, pelo sistema CGS, centímetro-grama centímetro-grama segundo, eu vou trabalhar com unidades de quantidade de calor como calorias, massa do corpo gramas e calor latente calorias por gramas. Então, nesse caso aqui, eu não vou ter uma variação de temperatura, mas sim uma variação de estado físico da substância. Porém, quando ocorrer a variação na temperatura de um corpo ou substância em questão, deveremos então calcular o calor sensível por meio da equação Q igual mc delta θ. Está vendo que agora apareceu o delta θ, que a gente já estava acostumado com ele? Esse delta θ a gente já viu que indica variação de temperatura. Então, o m é a massa, o Q é a quantidade de calor, calorias para quantidade de calor, m para o m considerando a massa, que vai ser em gramas. Agora vai surgir o calor específico do corpo. Esse calor específico é uma característica
de corpo para corpo. Quanto menor o calor específico do corpo, menor a quantidade de calor que eu preciso fornecer para variar uma temperatura. E quanto maior a quantidade de calor, quanto maior o calor específico, maior vai ser a quantidade de calor que eu deverei fornecer para variar uma certa temperatura. É a partir daí que a gente consegue discutir porque que quando eu estou na praia, nesse período não é bom ir na praia, né? Mas quando eu fui na praia eu percebi que a areia estava mais quente que a água. Por que que isso acontece? Porque a areia ela tem um calor específico mais baixo que o calor específico da água. Com isso, como o Sol está iluminando os dois ao mesmo tempo, está aquecendo os dois ao mesmo tempo, então eu vou ter uma variação de temperatura maior para a areia do que para a água. Então é possível a gente perceber que quanto menor o calor específico, menor a quantidade de calor que eu tenho que fornecer. E o Δθ seria a variação de temperatura, ou seja, a temperatura final menos a temperatura inicial de um corpo. Aí também, a gente vai trabalhando com equilíbrio térmico de corpos. Em algumas situações problema, haverá necessidade de encontrar a temperatura final, quando misturamos duas substâncias com temperaturas distintas. Para isso, adotaremos que quantidade de calor inicial mais a quantidade de calor final vai ser igual a zero. Ou seja, QmcΔT, vou utilizar o mcΔT de um corpo mais o mcΔT do outro corpo. Isso tudo vai ter que ser igual a zero. Notem que, se eu estou procurando a temperatura final de um corpo, logicamente eu não vou ter essa temperatura final. A gente vai ter que deixar ela como uma variável a ser encontrada, que vai ser, no caso, então, o nosso θ. Esse θ, a gente vai encontrar um θ para os dois. Quando eu isolar o θ, eu vou perceber, vou conseguir calcular qual que é o seu valor. Seria a temperatura final desses dois corpos misturados. E outros problemas, poderá aparecer o conceito de potência. Quando ocorrer, basta utilizar a seguinte relação. A potência, no caso a potência medida em watts, seria a quantidade de calor. Essa quantidade de calor vai ter que ser trabalhada em joules. O joule ele é trabalhado pelo Sistema Internacional de Unidades. Nesse caso aqui, a potência seria a quantidade de calor em joules dividido pelo tempo segundos. A gente vai ver no próximo vídeo algumas situações problema, que inclusive estão na lista de vocês, que trabalham com o conceito de joules por unidade de tempo, ou seja, de joules por segundo. Aí esse vídeo se conclui aqui. Retornem para ver os conceitos e tudo mais. Caso apareça alguma dúvida, podem publicar nos comentários, tá bom? Obrigado e bons estudos!